Qual que é a resolução normativa que regula a portabilidade em plano de saúde? Olha, essa é a resolução normativa número 438 de 2018 e eu vou trazer para vocês as principais questões e aspectos sobre essa regra. Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde. Também sou professor de Direito Médico e Hospitalar e da Saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil, autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar, e meu objetivo aqui é desmistificar para vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. Olha, as regras para fazer portabilidade de um plano de saúde estão todas descritas na Resolução Normativa número 438 da ANS. Essa é uma regra muito importante no setor de saúde suplementar. É uma regra em que a gente costuma dar aula dentro de pós-graduação e tratar disso de uma maneira muito mais profunda do que aquela que eu vou conseguir abordar aqui com vocês. Mas, rapidamente, eu queria trazer alguns aspectos dessa legislação, dessa regra, no final de contas, que foi criada pela ANS. O que diz essa regra? Essa regra diz que qualquer pessoa pode fazer portabilidade de plano de saúde. Qualquer pessoa tem o direito de fazer portabilidade. Quem pode fazer portabilidade, então? Toda e qualquer pessoa que tenha um contrato de plano de saúde, em regra, há pelo menos 2 anos, podendo acontecer de ser exigido 3 anos para essa pessoa. Que caso é esse? É basicamente o seguinte: se eu quero fazer a portabilidade voluntária do plano de saúde, eu desejo sair do contrato de plano de saúde, porque eu estou insatisfeito, estou pagando caro ou qualquer coisa, mínimo de 2 anos. E pode ocorrer de ser exigido de mim 3 anos, pelo menos. Por quê? Porque se eu declarei alguma doença pré-existente, eu vou ter que ficar pelo menos 3 anos no contrato de plano de saúde. Não importa qual é a doença. Importa que eu tenha declarado alguma doença pré-existente. Estou aqui com a regra aberta e vou tentar colocar aqui algumas questões para vocês. Depois, ela diz que, como regra geral, o vínculo do beneficiário do plano de saúde que quer fazer portabilidade tem que estar ativo. Guardem isso, porque tem exceção. Mas, em regra, tem que estar ativo no contrato de plano de saúde. Depois, ele diz que o beneficiário deve estar adimplente. O que significa dizer isso? Tem que estar quite, tem que estar sem dever nada para a operadora de plano de saúde, onde ele vai sair. Ele não pode sair devendo para a operadora de plano de saúde, ok? E depois ele vai dizer basicamente isso que eu falei para vocês. Olha, o prazo de permanência num contrato de plano de saúde é que você tenha que ficar pelo menos 2 anos, se você não declarou doença pré-existente, e caso tenha declarado, pelo menos 3 anos de contrato de plano de saúde. Mas isso é só para a primeira portabilidade. Porque depois disso, você pode fazer portabilidade todo ano sem nenhum problema, ok? Todo santo ano você pode fazer portabilidade de forma que você não vai mais precisar esperar 2 anos ou 3 anos. Os 2 anos ou 3 anos que eu mencionei só valem para a primeira portabilidade, porque depois disso é anual. E depois disso ele diz que o plano tem que ter sido contratado após 1999 ou ter sido adaptado. Então, para aqueles contratos antigos, eu não consigo aplicar a regra da portabilidade, ok? E depois disso, ele vai dizer que a faixa de preço, veja aqui a expressão, a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior ao plano de saúde atual. Eu vou explicar essa regra para você. A faixa de preço não significa dizer que não possa ser um pouquinho mais caro lá no plano de saúde destino. Não é isso. Em regra só, ela está dizendo que na faixa de preço estabelecida deve ser compatível, deve ser similar. Pode ser um pouquinho a mais até, mas nunca pode ser muito mais do que isso em regra. Guarda isso que daqui a pouco eu vou explicar as exceções a essa questão geral. Então, por que essa regra existe? Vamos pensar o seguinte: essa regra existe porque se não fosse isso, as pessoas contratariam um plano de saúde baratinho e quando ficassem doentes, iriam para um plano de saúde muito mais caro, fariam portabilidade para um plano de saúde muito mais caro. E aí, claro, prejudica o sistema não deseja que isso aconteça. Então, como regra geral, eu tenho que fazer a troca de plano de saúde levando comigo, eu vou levar comigo as carências, mas eu vou para um plano de saúde que tenha preço compatível, ok?
Quem define essa compatibilidade é a ANS. Como a gente vê essa compatibilidade? Olha, um advogado especialista em plano de saúde como eu vai fazer com que você, ou pessoalmente, por exemplo, né, você está no escritório, você vai colocar lá no computador a senha do seu GovBR e a gente vai entender isso olhando o seu caso, ou se for online, a gente pede sempre assim, olha, faz então, coloca aí no seu computador a sua senha do GovBR, porque você não precisa passar isso para ninguém, isso é sigiloso. Você coloca no seu computador isso e compartilha a tela para a gente poder analisar e ver essa questão da compatibilidade, ok? A compatibilidade, então, a regra geral é feita nessas formas, porque você vai fazer a troca do plano de saúde, em regra, pela sua escolha, por escolha do beneficiário, como a gente diz. E aí, sua portabilidade é o quê? Sua portabilidade, nesse caso, é voluntária. Você deseja sair da operadora de plano de saúde e ir para um outro plano de saúde, levando consigo as carências. Legal? Agora, tem exceções a essa regra. Quais são as exceções a essa regra? Veja aqui, as exceções a essa regra, elas estão aqui definidas no artigo 8º, né? Eu vou pular aqui, vou para o artigo 8º para explicar o seguinte para vocês. Existem situações em que o vínculo do beneficiário com o plano de saúde não tem que estar ativo. Que vínculo é esse? Bom, se a pessoa foi demitida e ela foi excluída do plano de saúde no mesmo dia que ela foi demitida, ela não teria direito de fazer portabilidade? Tem direito de fazer portabilidade. Nessas situações, a gente chama aqui de portabilidade involuntária, cujo prazo para realizá-la é de 60 dias. 60 dias para poder fazer a portabilidade. E que regra é essa do artigo 8º? Veja que ela vai dizer que não vai se aplicar, não se aplica, então, esses seguintes requisitos. Ela fala assim que na portabilidade involuntária, que é aquela que o beneficiário originalmente não queria sair do plano, ela fala assim que não se aplica o vínculo ativo, então tem 60 dias para fazer a portabilidade, não se aplica o vínculo de permanência, esses 2 ou 3 anos, ou seja, se eu estou num plano empresarial e a empresa me demitiu, não preciso ter continuado no plano por 2 anos ou 3 anos. Não preciso. Eu posso fazer a portabilidade com tranquilidade sem isso. E também não se aplica, no caso da portabilidade involuntária, a faixa de preço, né? O requisito de ser um plano compatível, ou seja, nessa hipótese eu posso ir para um plano mais caro, por exemplo. E que hipóteses são essas em que eu posso fazer portabilidade involuntária? A regra diz. Ela vai dizer que, em caso de morte do titular do contrato, por exemplo, né, e aí os dependentes todos perderam o direito de continuar nesse contrato de plano de saúde, pode ser. Em caso de demissão, exoneração, aposentadoria, ok? Mesmo não tendo pagado ali na empresa em que eu trabalhava uma parte do plano de saúde, não tem problema nenhum. Tendo contribuído ou não com o plano da empresa, eu tenho o direito de fazer portabilidade. E aí ele vai dizer aqui também que pode fazer isso também no caso de perda de condição do beneficiário. Então, assim, separei da minha esposa, separei do meu marido, perdi a condição de beneficiário naquele contrato. Posso fazer portabilidade? Posso fazer portabilidade. E aí também eu posso pensar no seguinte exemplo. Eu atingi 34 anos, 24 anos e não posso mais ser dependente dos meus pais no plano. Posso fazer portabilidade? Pode fazer portabilidade, sem nenhum problema. E também, claro, pelo beneficiário titular ou dependente em caso de rescisão do contrato. Ou seja, se a pessoa que contratou ou se a operadora rescindirem o contrato, eu tenho o direito de fazer portabilidade sem que o plano esteja ativo, dentro do prazo de 60 dias após a inativação do plano, não se aplicando, então, também aquele requisito que eu falei para vocês de compatibilidade de preço, ok? Isso é importante dizer. E depois, o que mais essa regra diz? Olha, ela tem aqui algumas questões importantes, mas eu gosto de tratar aqui basicamente de 2 coisas. Primeiro, você, ao fazer sua portabilidade, você vai entrar no site da ANS, então, e regularmente, vai escolher, vamos pensar, um plano de saúde de destino e vai selecionar ali e vai dizer então que você quer procurar a operadora. Aqui é a primeira falha. A operadora de plano de saúde tem que ser, depois que você fizer essa carta no site da ANS, ela tem que ser procurada por você. A ANS não facilitou a vida, podia ter feito tudo isso online, mas não. Prejudicou e aí o consumidor tem que gerar a cartinha no site da ANS, no caso da portabilidade voluntária,
gerar a cartinha no site da INSS, ligar na operadora de plano de saúde, e aí ao ligar na operadora de plano de saúde, falar, eu quero entregar aí para vocês os documentos. Vai até a sede da operadora então e entrega os documentos na sede da operadora para onde ele deseja ir, ok? Isso pode ser presencial, pode ser online. E depois disso, a operadora, quando entregar os documentos, ela tem 10 dias para fazer a análise. 10 dias. Não é uma análise discricionária, ok? A operadora de plano de saúde, vou tomando aqui um café enquanto falo, ela não pode dizer para você o seguinte, eu não tenho interesse em lhe ter no contrato de plano de saúde. Não, isso não é lícito. Mas ela pode dizer para você que você não cumpriu um requisito da regra, tá? Ela pode dizer para você que você não atingiu, que você deixou de observar uma das regras ali e tal. É só nesses casos em que a portabilidade pode ser recusada. Então vamos voltar. Você gerou a cartinha de compatibilidade, vamos pensar na portabilidade voluntária, gerei, tá tudo certo. Vou na operadora de plano de saúde de destino, entrego ali os documentos para fazer minha portabilidade. Entreguei meus documentos para fazer a portabilidade, a operadora tem 10 dias para fazer a análise disso. 10 dias depois, ela tem duas hipóteses. Ou, se ela não disser nada, considera-se tacitamente aceito. Então ela só tem 10 dias para fazer a análise disso. E se ela recusar, ela vai ter que dizer o porquê recusou. Mas vamos pensar que ela aceitou o seu contrato de plano de saúde. Ela disse, ok, tá tudo certo, você preencheu a regra. Ela nem queria você lá, mas não importa, você tem direito de fazer isso. Uma vez que você tenha entrado no plano, em 5 dias você tem que encerrar o contrato de plano de saúde anterior, ok? Se tiver ativo, né, como na portabilidade voluntária precisaria estar ativo, você vai encerrar o contrato de plano de saúde anterior. A operadora pode dizer para mim que ela não me quer no contrato? Não, ela não tem essa prerrogativa. Não é discricionário, como eu disse para vocês. Ela não tem o poder de dizer quero ou não quero. Ela só tem o poder de dizer que eu não preenchi os requisitos e dizer para mim qual requisito eu não preenchi. E isso, claro, pode estar suscetível a uma análise do Poder Judiciário, porque se eu preenchi os requisitos, elas não podem recusar. E, mais uma coisa muito importante, ela diz aqui que não é possível, artigo 21, ela vai dizer aqui que não é possível exigir a declaração de saúde. Um beneficiário não pode ter que preencher declaração de saúde, ou seja, ter ou não ter uma doença pré-existente, para fins da regra é irrelevante, porque todo mundo pode fazer portabilidade. Mas, claro, quem procura portabilidade, em geral, é aquele beneficiário que tem uma doença pré-existente, que quer chegar na operadora e tem um risco de começar a tratar, ou precisa começar a tratar desde que chegar na nova operadora. Então, é ilegal exigir declaração de saúde, embora na prática a gente saiba que eles exigem. Por que o sistema de portabilidade não funciona bem a despeito dessa regra? Porque as operadoras de planos de saúde não têm interesse. Ponto 1. Depois, 2. A ANS dificulta um pouco esse caminho porque ela não fez isso chegar online e eletronicamente. A solicitação não é eletrônica. Eu não consigo resolver tudo pelo site da ANS. Tem uma falha aqui, né? A ANS exige que eu entre em contato com a operadora a fim de falar que eu vou entregar para eles os documentos. E depois disso, em geral, as pessoas ainda pensam em fazer portabilidade ligando para um corretor. E, em geral, as empresas as empresas para onde a pessoa quer fazer portabilidade não costuma pagar comissão de corretagem para o corretor de plano de saúde para que ele faça a portabilidade. E aí, claro, isso desestimula na prática o corretor a fazer a portabilidade desses beneficiários, já que muitas vezes ele nada ganhará para isso, ok? Então, o sistema está montado para que a operadora de plano de saúde tente restringir. A ANS não facilita a vida nesse aspecto, acho que o sistema é falho. O corretor, muitas vezes, ele fica refém, porque ele fica com medo de prestar um serviço sem que ele receba nada a respeito disso. E aí, claro, fica todo mundo nesse limbo. Mas, ao longo da vida, da regra de 2018, né, ao longo dessa regra, eu conheço e participei de N casos que fizeram portabilidade. Assim, tem gente que fala assim, portabilidade não dá certo, portabilidade não existe. Eu tenho um comentário aqui no canal, em outros vídeos, falando para mim que nunca viu alguém fazer portabilidade. Não tem a menor noção quem está dizendo isso, porque é óbvio que tem gente que faz portabilidade. Pô, a gente faz isso, a regra funciona, a regra existe. Ela não é fácil de operacionalizar muitas vezes.
E a depender do caso do beneficiário, a gente pode falar assim, vamos por aqui ou vamos por ali. Só uma estratégia, análise cuidadosa e profissional de uma situação é que pode levar a gente a dizer o que fazer. Mas portabilidade existe, ela é um caminho factível, possível de fazer portabilidade, e as pessoas têm o direito de acessar isso e levar consigo todas as carências já cumpridas, ok? Isso é muito importante dizer e esses são os principais aspectos da regra de portabilidade. Cuidado com uma operadora de plano de saúde que fica exigindo declaração de saúde, porque eu perguntaria, eles estão exigindo declaração de saúde sabendo que não pode e não ligando para isso? Ou estão te vendendo um plano novo falando que é portabilidade sem ser portabilidade? Essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Quando a gente faz isso em larga escala, a gente vê um pouco de tudo. Então isso me preocupa um pouquinho, ok? Essas são as principais questões na portabilidade. E claro, a partir disso, N dúvidas surgem na cabeça do consumidor, perguntando, mas e isso, e aquilo, e aquele detalhe, e meu caso? E para isso especificamente, a gente sempre aconselha que você procure ajuda especializada, entendendo como esse sistema está funcionando. Que você procure ajuda especializada de um advogado que tenha traquejo em plano de saúde, um advogado especialista em plano de saúde, habituado até com a matéria de portabilidade, porque hoje às vezes tem um advogado especialista em plano de saúde que pode ser especialista em uma coisa, em cobertura, mas não em portabilidade, enfim. É importante também entender isso, a fim de que esse profissional possa te ajudar. Você pode fazer isso online, presencial, porque um processo é eletrônico em todo o Brasil, mesmo que você tenha que... Dá para fazer uma reunião online e tudo ser feito eletronicamente, então não tem problema nenhum. Mas é extremamente importante que você analise e cuide disso. Eu espero ter te ajudado, jogando luz para você sobre as principais regras da Resolução Normativa número 438. N detalhes surgem a partir disso e podem fazer com que a gente vá para cá ou vá para lá. A formulação de uma estratégia é algo que não dá para fazer em abstrato, num vídeo geral, tratando especificamente da regra. Às vezes, só analisando a particularidade de um caso específico, a gente vai conseguir saber se é mais fácil, se é mais difícil e qual é o objetivo da portabilidade. Por que a pessoa deseja fazer portabilidade? E aí a gente vai conseguir entender qual é o caminho necessário para que ela atinja esse objetivo. Sucesso para vocês, muito obrigado. Eu estou tentando tornar aqui curta, num vídeo razoavelmente curto, né? Uma aula inteira de pós-graduação que a gente dá, uma tarde toda de pós-graduação tratando disso, e eu espero ajudar vocês. Sucesso, saúde, muito sucesso e que você consiga a tua portabilidade. E até o próximo vídeo.